paz e graça a todos, bem-vindo à nossa casa mais uma vez. E hoje, não diferente dos outros vídeos, um tema muito maravilhoso. O que eu quero começar de uma forma diferente, fazendo essa abertura. Eu vou começar com uma pergunta para vocês em casa e também para o nosso irmão e amado Jonas. Jonas, eu vou fazer uma pergunta para você e gostaria que você me respondesse. Jonas, se você pudesse hoje fazer uma pergunta para Jesus Cristo, o que você perguntaria para ele? Qualquer pergunta, irmão Fábio? Qualquer pergunta. Primeiramente, paz e graça a todos. Muito obrigado por essa oportunidade, irmão Fábio. E essa não é uma boa, é uma ótima pergunta, excelente até. Porque muitas pessoas aí em casa, inclusive eu aqui, tenho muita vontade de fazer essas perguntas aqui para Jesus nesse momento e qualquer momento da minha vida. E é ótima porque muitas pessoas aí têm essa vontade e a gente não tem essa oportunidade, né? É verdade. Mas nesse vídeo aqui, gente, nós vamos falar sobre isso e depois dessa aberturinha aqui, essa introdução para vocês, eu vou responder. Então, se vocês ficaram curiosos, vem com a gente analisar. Respondendo a sua pergunta para todo mundo que ficou com a gente, a pergunta que eu faria para Jesus hoje seria voltado para meu relacionamento com Cristo. Seria voltado sobre se eu estou pregando o evangelho verdadeiro e se eu estou buscando realmente ele, se eu estou realmente no caminho correto, porque muita coisa se perdeu lá atrás. Então eu queria saber se realmente o evangelho que eu prego, que eu vivo, está indo de acordo com Cristo aqui. Porque a partir do momento que eu não sei, eu já fico com medo. Mas aí, o que eu conheço, eu tento buscar e colocar em prática na minha vida e passar aí para essas pessoas através desse humilde canal. Jonas, eu gostei da sua responsabilidade com o evangelho. Porque muitas das vezes a gente, não estou apontando ninguém aqui, muitas das vezes nós vamos embalado e vai estar vivendo, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de prostituir, eu parei de fazer várias das coisas, eu estou servindo a Deus, né? Mas não é bem assim. O evangelho de Cristo, ele também é isso, é você parar de fazer coisas erradas, você autoanalisar e ver que você mudou. Mas nós estamos falando do evangelho que nós pregamos. Como eu posso analisar? Agora vamos partir para essa linha de pensamento. Como eu posso analisar o evangelho que nós pregamos? Como é que eu posso saber que esse evangelho é sim o que Cristo pregava? Como é que eu posso saber que esse evangelho que esse canal prega aqui é o mesmo que João, que Paulo, Pedro, o próprio Jesus Cristo? Como eu posso saber disso? Essa pergunta fica em aberta. Eu quero que o irmão Jonatas também entre no vídeo, porque é uma coisa de se pensar, né, irmão? Que você, à noite ou de dia, escola dominical, escola não sei de quê, de dia, quando é à tarde, à noite, às vezes tem um culto também, você vai e volta, mas é uma pergunta que você sempre gostaria de fazer para Jesus e nunca tem oportunidade, e agora você sabe que tem, porque o véu do tempo rasgou e você pode fazer essa pergunta. Mas só que quando nós vivemos o evangelho com responsabilidade, nós procuramos saber em que momento que vivemos na nossa vida. Como, Jonatas, eu posso saber que esse evangelho que nós pregamos é o mesmo evangelho que Jesus pregava, Jonatas? Como é que eu posso analisar isso? Então, a Bíblia em si, ela já utiliza, irmão Fábio, 2 versículos para poder responder essa pergunta. O primeiro é o que a gente sempre põe aqui embaixo da edição, que é o de Atos 17:11, que fala sobre os bereanos, que quando Paulo pregava na cidade de Bereia, o povo bereano aceitava de bom grado a mensagem de Paulo. Como está escrito, que aceitava, eram melhores até que os de Tessalônica, que ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Por que eles eram melhores? Porque além de aceitarem de bom grado a mensagem, eles ainda por cima escutavam a mensagem de Paulo e tinham uns pergaminhos para conferir se o que ele falava o profeta dizia que seria assim, se o que
a mensagem dele condizia com os antigos profetas, sobre o Messias. Para conferir se estava tudo certo. Então você tem que fazer, sim, um teste. Botar o pregador à prova para ver se o que está falando é verdade. Uma análise. Por isso, porque muita gente acha assim, esse povo crente, começando que crente é uma pessoa que crê, é o povo cristão. O povo cristão, eles acreditam em qualquer coisa. E não é bem assim. E não é assim, porque se você pegar na Bíblia, várias vezes, o próprio Deus falando para Jó, falando para Abraão, falando, vinde, arrazoemos, estudiosos do idioma original quando foi escrito, fala que arrazoemos vem, vamos discutir ideia, vamos debater. Jesus é assim, né, Jonathan? Jesus é uma pessoa de debate, uma pessoa de discutir ideia. Jesus, Deus. Então assim, você falar que você se dizer cristão, mas você aceitar de boca calada qualquer coisa que te dão, não tá certo com o que tá aqui na Bíblia. E além disso, isso no Antigo Escrito dos Profetas. E vindo aqui para Gálatas, que é o outro versículo que eu quis mencionar, no Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que fala da inconstância dos Gálatas, porque Paulo pregou o evangelho para os Gálatas, só que depois já se desviaram. Mas aqui, Paulo já começa o versículo 6 assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Que Paulo disse, olha, eu tô admirado que já passamos o evangelho verdadeiro para vocês e vocês já trocaram por um falso. Desculpe. Sem problema. E continua no 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas quem seriam esses que pervertem o evangelho de Cristo? Vem. Mas, ainda que nós seres humanos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além que vos tenho pregado, seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, seja qualquer pregador. Pode ser nós, alguns discípulos, discípulos, apóstolos. Pode ser um anjo descendo diretamente do céu. Se pregar alguma coisa que não está escrito em algum dos 66 livros da Bíblia, você já pode considerar anátema. Aí você pergunta, o que é anátema? Anátema era uma palavra que significava uma oferta feita aos deuses gregos nos templos. Então, quando Paulo ele coloca aqui um evangelho diferente disso aqui, tem que ser considerado anátema, é considerado uma maldição, porque é algo que não é de Deus, é para um outro Deus, algo que pode ser o seu Deus. É algo para o inimigo, algo para desvirtuar você do caminho verdadeiro. Por isso está dizendo que seja anátema aquilo que não condiz com nenhum dos 66 livros. Amém. E gostei muito da explanação do irmão Jonatas. Eu vou trazer novamente o irmão Jonas por vídeo. Irmão Jonas, e como nós, porque é assim, irmãos, durante a semana, quando vira a chave assim, que o ditado do povo aí, quando você vai pensar em outro vídeo, a gente não pensa na hora assim, a gente vai a semana, trabalha ele, e nós estudando e colocamos alguns temas. Jonas, Senhor. E aí, Jonas, daqui a pouco eu vou falar a minha forma de pensar. Como é que você vê, como é que você vai entender que você está na linha de pensamento certo e pregando o verdadeiro evangelho, Jonas? Como é que você tem aquela certeza que está no caminho certo, pregando o evangelho que Jesus pregou? Certeza, irmão Fábio, certeza. Eu posso usar o versículo bíblico da Bíblia? Também, pode usar a Bíblia. Aqui em Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Isso aqui que está falando é Jesus. Sereis odiados por todos os homens. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Sabe como é que eu sei, irmão Fábio, que eu estou indo no caminho certo? Vocês aí também? É pela rejeição. Pela rejeição, né? É por eu ser odiado. Porque quando eu começo a acreditar em Cristo, começo não só a acreditar, mas buscar no Evangelho, eu refleti o Evangelho, a essência dele na minha vida, nas minhas ações, incomoda.
É verdade. E não porque você vai se tornar um cristão barraqueiro. Aham. Mas sim porque você vai se tornar tão diferente que as pessoas vão estranhar e vão querer te excluir muitas vezes. E isso não precisa nem ser do evangelho, pode ser de qualquer coisa, né? Na escola, numa rivalidade, né? É verdade. Você, vai não ficar só nas palavras aqui do irmão Jonas, ele explanou muito bem o que eu penso. Você analisa o evangelho que você prega, o de Jesus, é pela rejeição, irmão. Você sabe por quê, irmão? Antigamente, quando eu não conhecia esse evangelho, o evangelho eterno, as pessoas hoje conhecem o quê? Conhecem o Novo e o Velho Testamento. Só que quando você fala Novo e Velho Testamento, você deu tempo ao caráter de Deus. Você deu tempo à palavra de Deus. Mas quando você entende que a palavra de Deus é o caráter de Deus, né, Jonatas? E você Exatamente. estuda isso e você passa a entender o que você pode tirar dessa palavra de Deus. É que você fica, eu ficava feliz quando abri uma igreja. Não corta essa fala e faz um podcast não que vai dar errado. Eu ficava feliz quando abri igreja, mas hoje eu fico triste. Quando as pessoas abrem mais uma igreja, mais uma igreja, mais uma igreja, vai dividindo o povo, não tem aquela união. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O evangelho de Jesus, se fosse pregado hoje, os cristãos já tinham aí voltado tudo para a fogueira. A fogueira do ódio tinha sido acesa mais novamente. Não era ter essas igrejas enormes. Eu não sou contra as igrejas, irmão. Mas milhares de denominações. Isso. Mas quando o evangelho de Jesus Cristo é pregado em qualquer um lugar, que é o verdadeiro de Deus, ele é perseguido, sempre foi perseguido, porque não vai ser agora. Agora hoje não. Abre aquelas enormes igrejas, parede preta, parede vermelha. Igreja não, church. Church, né, Jonas? Para acalentar pessoas, trazer as pessoas para dizer que Jesus tem uma bênção. Que Jesus veio, irmão, para nos salvar do pecado. Jesus não veio para fazer movimento, para abrir igreja e pessoas estão enganando vocês, acalentando. Por que eu falei que fico triste quando vejo essas coisas? Porque é mais umas pessoas, embora tem muitos salvos ali dentro, mas pessoas, o que puder de extorquir deles, vai extorquir, porque eles estão presos pelaquela mensagem que está dita ali. O evangelho de Jesus, irmãos, se fosse pregado hoje, jamais abria uma igreja, irmão. As pessoas naquela época era tudo escondido. Você vê os huguenotes, os valdenses, muitos deles eram escondidos dentro das cavernas, escreviam os versículos nos braços para ler, porque as Bíblias eram perseguidas. Hoje todo mundo tem uma Bíblia. Hoje todo mundo tem pouco conhecimento. Todo mundo hoje, uma pessoa irresponsável, abre uma igreja hoje, irmãos. Ah, mas minha igreja tem homem de Deus. Como você pode medir? Como você pode medir? Tá vendo, irmão? Porque eu escolho pregar aqui nessa plataforma de YouTube, porque se eu for pregar isso nos púlpitos, eu não prospero. E quem tem que prosperar é Jesus Cristo, irmão. Eu nunca pensei em prosperar. Quem tem que prosperar é Jesus Cristo. Não a pessoa estar gritando dentro da igreja e dizer que é Jesus Cristo e sair emocionado. Quando a igreja parar de fazer barulho e ensinar, nós vamos ter mais convertidos do que emocionados. As pessoas saem emocionados de dentro da igreja. Ah, Jesus falou comigo, ainda bem que eu estou agora nesse grupo, eu não estou naquele grupo de bar, eu estou num grupo agora de igreja. Aí eu sirvo esse Jesus dentro dessa denominação há tantos anos. Eu criei minha família aqui dentro, mas por que meus filhos não servem a Jesus hoje? Irmão, o que você pode fazer, você fez. Caráter dos outros, a gente não pode mexer. Mas você pode ajudar. Como ajudar? É você fazer um culto doméstico dentro da sua casa, isso não custa nada. É você falar de Jesus, mostrar caráter, principalmente mostrar o teu caráter. A viver. É porque ler a Bíblia e entender, pode entender, mas colocar em prática na sua vida. Se nós entender, irmãos, o momento que a igreja vive hoje, eu vou falar de igreja que vocês entendem melhor, né? Porque eu não entendo assim. O povo de Deus é a igreja, é o povo andando, por isso que ela é mundial. Eu entendo dessa forma. Em todo lugar tem a igreja de Deus. Se você for num centro, se você for numa igreja, ali está o povo de Deus. Por que eu entendo? Porque em todo lugar Deus tem pessoas salvas. Não é porque ela se rotulou numa denominação, porque denominação é diferente de religião.
Religião é religar a Cristo. Denominação ela desliga você. É só uma placa. A placa ela vai desligar você de Cristo e ligar você ao homem. Mas quando você é religião, por isso que as pessoas dizem, ó, futebol, religião e política não se mistura. Eles botam o pé de igualdade, irmão. A religião quer religar a Cristo. Como assim? Ó que mentalidade. Eles colocam em pé de igualdade a religião de Jesus Cristo com futebol e política. Porque eles misturam religião com denominação. Religião é ligar-se a Jesus Cristo. Denominação é ligar-se ao homem. É um CNPJ. Entendeu? É um CNPJ. Quando você passa a entender isso, aí você vai dizer, não, mas minha religião, ela não pode se comparar a um partido político. Que nós estamos prestes a pegar fogo de novo, né, irmãos? Da esquerda, direita, vermelho e amarelo, né? Nós estamos prestes a começar isso de novo, né? Quando você entende que a sua religião é Cristo e não a denominação, aí você não vai apoiar o que o pastor apoia. Você não vai apoiar... Quando eu fecho com um homem assim, pensamento, irmão, porque eu não estou numa placa. Porque quando eu fecho com uma placa, tudo que ela fala eu tenho que escrever embaixo. Mas quando eu fecho com a palavra de Deus, tudo que está aqui eu tenho que fechar embaixo. Eu tenho que seguir essa linha de pensamento, que aqui é o manual da vida. Eu tenho que saber o momento que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pregando, o que eu estou passando para as pessoas, né, Jonas? A pergunta que eu tenho que fazer para Jesus, né? É igual o jovem rico, né, Jonas? O jovem rico falou assim, o que posso fazer para errar? Ó que pergunta. O que posso fazer para herdar a vida eterna? Quem não queria fazer essa pergunta, só pessoa irresponsável. Pessoas que já estão contentes com os touch, né, Jonas? As pessoas que já estão contentes com a igreja nunca vai querer fazer essa pergunta para Cristo. Mas quando você olha para Cristo, para Jesus, não para o homem, fala assim, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, isso aqui, meu filho. E eu vou perguntar uma pergunta para o irmão Jonas. Pode tossir, depois eu espero você tossir. Quando você tossir, eu faço a pergunta. Posso fazer agora? Pode fazer. Vou fazer a pergunta. Peço desculpa, viu, irmão? Amém. Irmãos, irmão Jonas, Senhor. você tem certeza da sua salvação? Isso faz parte do mesmo tema. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus viesse hoje, você seria salvo? Irmão, isso não é nem pergunta de se fazer. Porque Meu Deus. não tem que ter certeza da salvação. Você tem que viver a salvação agora. Você tem que fazer de acordo o que você acha que tá certo. Porque se você tá aqui nessa linha de pensamento, como o senhor falou, né? Tem que fechar. O senhor tem que ir ali. Não é ficar pensando, se Jesus voltar assim, hoje vou ter salvação. Você tem que viver essa salvação agora, no momento. Tem uma história que perguntaram para um senhor já humilde, mas que sempre queria saber de Deus, né? Então, se Jesus voltasse daqui 40 minutos, o que você ia fazer? Ele nem pensou muito, ele olhou para um lado, voltou pro cara que fez a pergunta e falou, acho que dá para capinar aquele lote ali, viu? Porque aquele pouco que ele tinha, ele botava em prática, ele sabia que ele estava botando em prática, ele tinha certeza do que o que ele estava fazendo, ele estava fazendo uma maneira fiel, uma maneira que agradaria a Jesus. Então ele tinha certeza. Então ele não ia pensar, nossa, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele pensou, não, dá para capinar aquele lote e me esperar um pouquinho para Jesus voltar. Esse é o perigo do que eu fiz essa pergunta para Jonas e o que você respondeu. Esse é o perigo. As pessoas dentro desses church de igreja, eles acalentam você como se você fosse se preparar quando Jesus viesse nas nuvens. Exatamente. Entendeu? Aí passa você a entender que você pode continuar do jeito que você está. Pecado não existe mais. Aí essas igrejas passa a você entender que você, quando Jesus vir nas nuvens... Que aí ainda dá tempo de se preparar. Aí você vai se preparar, você está dentro da igreja. Mas tem que estar preparado. Você tem que viver essa salvação agora. E isso que é difícil, você passar para as pessoas e ser bem visto. Você sabe o que é o evangelho eterno de Cristo? É como amanhã é dia das mães. É como amanhã você fazer um almoço de família e chegar aquela pessoa que vende um plano de cemitério, de caixão. Evangelho é isso, irmão. Evangelho é você pôr o pé no chão e saber onde está pisando. Está preparado. É você estar preparado. É a única certeza que você tem é essa, que você vai precisar daquele caixão. Para se enterrar sua mãezinha querida. Isso é, se você ficar na hora do arrebatamento da igreja, você não vai passar por isso.
Mas mesmo assim você tem que estar preparado. Você não sabe a hora nem o momento. Quando você morre, segue seu juízo. Evangelho de Cristo, irmãos, para vocês entenderem, como eu falei, vou repetir de novo para ser repetidamente falado. Evangelho de Jesus Cristo é vocês amanhã fazer aquele almoço de família e chegar aquela pessoa inconveniente que trabalha no cemitério, né? É inconveniente. Se você olhar para sua mãe e ver que ela é velha e muitos dos filhos mais novos vão embora antes, a gente não sabe a hora nem o momento, a gente só pensa que é o outro, né, Jânio? Quando chega uma pessoa que prega o evangelho dentro da igreja e falou, olha, se fulano estivesse aqui, seria para ele. Não, essa palavra é para você, direcionada a você. Evangelho de Jesus Cristo é como você está almoçando nesse almoço de família e chega uma pessoa vendendo um plano de caixão para você ser enterrado. Evangelho é esse. É você voltar para si mesmo, é esquecer que você está. É você estar, você não é. Nós não somos, nós estamos. Um dia deixaremos de ser. Né, Jonatas? Exato. E isso que nós temos que preparar as pessoas. E não embalar as pessoas pensando que é algo. E nós não somos ninguém. Nós somos preço de sangue de Jesus Cristo. Olha o mistério. Nós somos preço de sangue de Jesus Cristo, mas no mesmo momento não somos nada. Sem Jesus não somos nada. Esse aí é o paradoxo do evangelho. Ao mesmo tempo que somos nada, somos tão valiosos que para nos salvar precisamos do sangue de Deus. Amém. É como aquele jumentinho, né, irmão? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. O jumento levou tanta flor em cima dele, tanta planta e tanto grito ali, mas só porque Jesus estava nele, né? Creio eu, depois que Jesus, uma semana depois, quando mataram Jesus, aquele jumento estava esquecido em outro lugar. Agora, se fosse hoje, as igrejas pegavam ele e endeusavam ele, né, irmão? É isso que acontece. Esse jumento está sendo endeusado hoje. As pessoas estão adorando deuses que não é mais de gesso. É aquele deuses de carne. É o homem. Só porque prega a palavra, ele é idolatrado. Né, Jonas? O que eu quero fazer com esse vídeo aqui, irmão, é conscientizar as pessoas. Que momento que a igreja está vivendo? Que momento que as pessoas estão vivendo? Porque não faz essa pergunta. Senhor, o que eu estou fazendo está certo? Não, porque trata Deus como uma pessoa bem distante. E Deus não é distante. Não é você abrir um versículo bíblico e se sentir que você é o dono do pedaço. É o dono da verdade. Um versículo, não tem arrogância. Um texto sem contexto se torna um pretexto. Para qualquer coisa. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, vamos se arrepender, vamos ter o caráter de Jesus. Você teria, ontem eu coloquei no meu status assim, você teria coragem de falar para Jesus assim, a tua graça me basta? Você está falando para Jesus, não é para mim. Você olhar para Jesus, Senhor, a tua graça me basta. O que é que você está dizendo? Senhor, tu sabe o que eu preciso. E eu fico maravilhado em reunir essas pessoas aqui hoje, irmão, para nós fazer esse vídeo aqui. Isso é preço de sangue, irmão. Para fazer esse vídeo aqui é uma luta. As pessoas pensam que a gente senta aqui e não, tem que quebrar muita barreira. Sabe o que, irmão? O egoísmo, muitas das vezes. É você se diminuir, entendeu? Aí você vai se quebrando, irmão. Vai se quebrando. Porque parece uma besteira, né, Jonas? Uma pergunta dessa parece uma besteira. Você fala, Senhor, será que o evangelho que eu estou vivendo está certo, que eu estou pregando, né, Jonas? Vamos fechar esse vídeo, Jonas, para as pessoas ficarem com mais vontade de ouvir mais ainda. Né, Jonas? Coisa que essa pergunta não tem resposta, na verdade, né? É uma reflexão, né? Uma reflexão. E a resposta quem te dá é Jesus Cristo. Vai estudar a Bíblia, que Deus vai te responder, né, Jonas? E você, Jonas? Eu queria agradecer a todo esse momento que teve aqui com a gente, que a gente pôde passar a mensagem para vocês, e eu queria encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado para vocês aí de casa, novos inscritos. Muito obrigado até que chegou aqui. E compartilhe, por favor, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Adeus. Tchau.